existe uma coisa que me preocupa bastante atualmente. Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento e, ao mesmo tempo, nunca tivemos tantas pessoas sem profundidade. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou compartilhar o ouro aqui com vocês. Os 10 assuntos que toda mulher deveria estudar para se tornar mais interessante, para desenvolver mais profundidade, repertório e presença. É impressionante como as pessoas consomem conteúdo o dia inteiro. Assistem vídeos, salvam posts, compram cursos, mas quando precisam sustentar uma conversa, expressar uma opinião ou simplesmente falar sobre algo com profundidade, percebe que tem muito consumo e pouca construção. Para isso, existem alguns assuntos que mudam completamente a forma como você pensa, conversa, se posiciona e enxerga o mundo. Antes de contar quais são esses assuntos, eu quero alinhar uma coisa aqui com você. Ser interessante não significa saber tudo, nem ser a pessoa mais inteligente na sala, nem falar difícil, nem citar autores o tempo inteiro. Uma pessoa interessante é uma pessoa que desenvolveu visão de mundo, que consegue conectar ideias, que pensa por si mesma, que tem algo para acrescentar em uma conversa. E isso é construído, ninguém nasce com isso. Vamos lá para os temas. O primeiro tema que eu considero extremamente importante é comportamento humano. Se existe um assunto que impacta absolutamente todas as áreas da sua vida, é comportamento humano. Aqui você vai entender melhor sobre o seu próprio comportamento, vai começar a ler melhor as pessoas e isso muda completamente o jogo da vida. Porque tudo gira em torno de pessoas, relacionamentos, família, negócios, vendas, liderança, maternidade, amizades. No fim, grande parte dos nossos maiores desafios e das nossas maiores alegrias passam por pessoas. E aqui está uma coisa curiosa. A maioria das pessoas passa a vida inteira observando o comportamento dos outros, mas raramente tentando compreendê-los. Vê alguém sendo grosseiro e conclui que a pessoa é mal educada. Vê alguém distante e conclui que ela é arrogante. Vê alguém seguro e conclui que isso é falta de capacidade. Mas o comportamento humano é muito mais complexo do que isso. Por trás de cada comportamento existem histórias, crenças, medos, necessidades e experiências que não conseguimos enxergar. Quando você começa a estudar comportamento humano, você deixa de olhar apenas para as ações e passa a observar as causas. Você começa a perceber padrões, motivações, inseguranças, mecanismos de defesas, necessidades emocionais. E isso muda completamente a forma como você se relaciona com o outro e com o mundo. Porque uma pessoa interessante não é aquela que sabe responder tudo. É aquela que consegue enxergar camadas que a maioria não vê. Segundo assunto que você precisa estudar é comunicação. Existe uma frase que eu gosto muito. Você só consegue transmitir ao mundo aquilo que você consegue comunicar. Isso é mais importante do que parece, porque existem muitas pessoas inteligentes que vivem invisíveis. Não porque lhes faltam conhecimento, mas porque lhes falta expressão. Elas sabem, mas não conseguem explicar. Pensam, mas não conseguem organizar esse pensamento. Sentem, mas não conseguem colocar em palavras. E o mundo não acessa aquilo que fica preso dentro da sua cabeça. Por isso, comunicação é uma habilidade tão poderosa. Ela não serve apenas para falar melhor. Ela serve para tornar visível aquilo que existe dentro de você. E talvez uma das coisas mais interessantes sobre a comunicação seja que ela revela muito mais do que palavras. Ela revela clareza, revela repertório, revela visão de mundo, revela maturidade. Uma pessoa pode decorar discursos inteiros, mas quando ela possui pouca profundidade, isso aparece. Da mesma forma que uma pessoa pode falar de maneira simples e ainda assim prender a atenção de todos.
porque existe consistência no que ela faz. Uma pessoa pode decorar discursos inteiros, mas quando ela possui pouca profundidade, isso aparece. Da mesma forma que uma pessoa pode falar de uma maneira simples e ainda assim prender a atenção de todos, porque existe consistência no que ela diz. Por isso vale a pena estudar comunicação, oratória, storytelling, argumentação, escuta ativa. Porque comunicar bem não é manipular, é construir pontes entre aquilo que você sabe e aquilo que o outro precisa compreender. E uma mulher que aprende a se comunicar bem multiplica o valor de tudo o que ela sabe. Terceiro assunto, psicologia. A psicologia é uma extensão natural do comportamento humano. O comportamento, ele vai observar aquilo que fazemos. A psicologia tenta compreender por que fazemos. E poucas coisas são tão fascinantes quanto descobrir que muitas vezes nós não somos tão conscientes quanto imaginamos. Quantas vezes você já tomou uma decisão acreditando que era totalmente racional e depois percebeu que havia muita emoção envolvida? Quantas vezes você prometeu que mudaria um hábito e voltou a fazer exatamente a mesma coisa? Quantas vezes julgou alguém sem conhecer a história completa? A psicologia nos mostra que existe muito mais acontecendo dentro da mente humana do que conseguimos perceber. Ela ajuda a compreender emoções, crenças, traumas, autoestima, identidade, relacionamentos, autossabotagem. E aqui está uma das coisas mais bonitas que a psicologia ensina. Quanto mais você entende as complexidades da mente humana, menos você julga e mais você compreende. Você percebe que as pessoas não são apenas o resultado das suas escolhas. São também o resultado das suas experiências, dores, aprendizados e contextos. E compreensão gera algo muito raro atualmente, que é a profundidade. E aqui vale um alerta. Se em algum momento você sentir, perceber que precisa de ajuda, não deixe de procurar um profissional. Quarto assunto, história. E esse talvez seja um dos assuntos mais injustiçados da escola. Porque muitas pessoas cresceram acreditando que história era decorar datas, nomes, acontecimentos. Mas história nunca foi sobre datas. História é sobre pessoas. É sobre comportamento humano ao longo do tempo. É observar como sociedades inteiras tomaram decisões, como impérios cresceram e caíram, como ideias mudaram o mundo, como culturas foram construídas. E o mais interessante, perceber que muitos dos conflitos que vivemos hoje não são novos. Eles apenas assumiram novas formas. A história nos ensina algo muito importante. Os seres humanos mudam menos do que imaginam. A tecnologia muda, as ferramentas mudam, mas muitos dos nossos medos, ambições, disputas, desejos e comportamentos continuam surpreendentemente parecidos. Por isso, estudar história amplia tanto a visão de mundo, porque você deixa de olhar apenas para o presente e passa a enxergar processos, padrões, consequências. Você começa a compreender por que o mundo é como é. E quando isso acontece, as suas conversas elas deixam de ser superficiais, porque você passa a conectar o agora com tudo aquilo que veio antes. Quinto assunto, e esse é um assunto que eu amo, que é filosofia. E eu acredito que seja um dos assuntos mais negligenciados da atualidade. Porque quando as pessoas escutam a palavra filosofia, normalmente isso causa uma resistência, porque elas imaginam que seja algo muito distante da realidade, algo complexo, abstrato, algo que é reservado apenas para intelectuais. Mas a verdade é que a filosofia nasceu para responder perguntas profundamente humanas. Perguntas como: o que é uma vida boa? O que realmente importa? Como tomar melhores decisões? O que significa sucesso? Como lidar com o sofrimento? O que é felicidade? Ou seja, perguntas que todos nós enfrentamos em algum momento da vida. E talvez o maior problema do nosso tempo seja justamente esse. Nós temos respostas demais e perguntas de menos.
Consumimos opiniões o tempo todo, mas raramente paramos para refletir sobre elas. A filosofia, ela vai nos ensinar algo extremamente valioso: pensar por conta própria. E como isso é difícil na atualidade. Cada vez mais raro, porque hoje existe uma enorme pressão para que você simplesmente adote opiniões prontas. Da internet, da mídia, dos influenciadores, da sociedade, até do seu próprio círculo social. Mas uma mulher interessante não é aquela que repete o que ouviu. É aquela que desenvolve a capacidade de conseguir analisar, refletir e construir sua própria visão de mundo. E aqui existe uma analogia que eu gosto muito. A informação é como tijolos na construção de uma casa. Então você pode ter vários tijolos, mas se você não conseguir organizá-lo de uma maneira correta, você não consegue construir uma casa. E a informação é como esses tijolos, você pode acumular milhares de informação, mas sem reflexão você continua sem uma casa, você continua sem conseguir organizar seu pensamento e expressar esse pensamento. E a filosofia é justamente o que te ensina a organizar esses tijolos, essas informações. Ela ajuda você a construir uma estrutura de pensamento. E talvez seja por isso que algumas pessoas conseguem ter conversas tão profundas. E não é porque elas sabem mais, mas porque elas pensam melhor. Grandes filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, Sêneca continuam sendo estudados séculos depois, justamente porque falavam sobre questões que continuam sendo humanas até hoje. Medo, coragem, virtude, escolhas, relacionamentos, propósito. E aqui está uma das maiores contribuições da filosofia para a sua vida. Ela te ajuda a parar de viver apenas reagindo ao mundo e começar a viver de uma forma mais consciente. Porque pessoas interessantes não são apenas pessoas informadas. São pessoas que desenvolveram a capacidade de refletir sobre aquilo que sabem. E a filosofia é uma das ferramentas mais poderosas para construir essa habilidade. Até aqui você já deve ter percebido uma coisa. Nenhum desses assuntos serve apenas para gerar mais conhecimento. Todos eles servem para desenvolver uma visão de mundo. E agora nós vamos continuar essa construção, trazendo também assuntos que impactam diretamente a sua vida prática. Então vamos para o sexto assunto, que toda mulher deveria estudar, que é finanças. E eu não estou falando apenas de investimentos, muito menos de decorar termos financeiros complicados. Eu estou falando de entender como o dinheiro funciona, porque gostando ou não, o dinheiro influencia praticamente todas as áreas da nossa vida. As escolhas que fazemos, as oportunidades que temos, os ambientes que frequentamos, o nível de liberdade que conseguimos construir. E existe uma coisa que eu observo com muita frequência. Muitas mulheres dedicam anos estudando para suas profissões. Passam anos aprendendo a trabalhar, mas não aprendem a administrar o resultado do próprio trabalho. E isso gera uma dependência silenciosa, porque quando você não entende finanças, você acaba terceirizando decisões importantes da sua vida. Mas existe algo ainda mais profundo. Estudar finanças não é apenas aprender a ganhar dinheiro, é aprender sobre comportamento humano, porque dinheiro amplia quem nós somos. Ele expõe impulsos, desejos, medos, inseguranças e prioridades. E talvez uma das perguntas mais interessantes que as finanças fazem seja: se o dinheiro mostra aquilo que valorizamos, o que as suas escolhas financeiras dizem sobre você? É uma pergunta desconfortável, eu sei, mas extremamente reveladora. Sétimo assunto: saúde e corpo. Porque é impossível sustentar uma vida interessante em um corpo completamente esgotado. E eu acho curioso como muitas pessoas tentam desenvolver a mente ignorando o corpo, como se fossem coisas separadas, mas não são.
Por isso eu sempre gosto de usar a frase corpo e mente em sintonia. A qualidade do seu sono, por exemplo, influencia a sua memória. Sua alimentação influencia o seu humor. Seu nível de atividade física influencia a sua energia. Seu estresse influencia a sua capacidade de concentração. Por isso, estudar saúde é muito mais do que estética. É sobre energia, presença, vitalidade, longevidade, qualidade de vida. E existe um ponto muito relevante aqui. Pessoas interessantes normalmente possuem uma energia diferente. Não porque elas são perfeitas, mas porque cuidam minimamente daquilo que sustenta todas as outras áreas da vida, o próprio corpo. Entenda a base do funcionamento do seu corpo. Alimentos que não te fazem bem, respeite o ciclo circadiano, durma melhor. Não negligencie a sua morada nessa vida aqui, que é o seu corpo. 8º assunto, literatura. Esse talvez seja um dos meus assuntos favoritos, porque a literatura faz algo que poucos outros campos conseguem. Ela amplia a experiência humana. Você só pode viver uma vida, mas através dos livros você pode experimentar centenas. Você pode entender a dor de alguém que viveu em outro país, em outro século, em outra realidade, com outros desafios. A literatura nos permite visitar mundos que jamais nós conseguiríamos conhecer pessoalmente. E isso desenvolve algo extremamente valioso, que é a empatia. Além disso, ela melhora a nossa capacidade de imaginar, de criar, de refletir e até mesmo de se comunicar. Existe um motivo pelo qual grandes escritores, filósofos e pensadores eram leitores vorazes. Eles entendiam que toda leitura amplia o repertório da mente. Nono assunto, e esse aqui eu confesso que eu sou fascinada, que é neurociência e aprendizagem. Você não precisa se tornar um grande especialista na área e nem estudar termos difíceis, mas aprenda pelo menos o básico sobre como o próprio cérebro funciona, porque existe uma grande diferença entre viver contra o seu cérebro e viver a favor dele. Durante muito tempo as pessoas acreditaram que a inteligência era algo fixo, que você nascia inteligente ou não. Hoje sabemos que isso não é verdade. O cérebro muda, se adapta, aprende, cria novas conexões. Ele é flexível. E isso é libertador, porque significa que habilidades podem ser desenvolvidas, que hábitos podem ser modificados, comportamentos podem ser transformados. Mas existe uma ideia que eu considero ainda mais importante. O seu cérebro, ele não aprende por volume. Ele aprende pelos padrões que você repete. Isso muda tudo, porque muitas pessoas elas estão consumindo mais e mais conteúdo, mas aplicando menos do que nunca. Elas acreditam que aprenderam apenas porque assistiram, porque ouviram, porque concordaram com uma opinião. Mas o cérebro muda quando você pratica, quando você explica, quando você escreve, quando você ensina, e isso de forma consistente. Por isso, estudar neurociência muda a sua relação com o aprendizado. Você deixa de buscar quantidade e começa a buscar profundidade e consistência. 10º e último assunto, mas não menos importante por isso, até porque ele é o que conecta todos os outros assuntos anteriores. Identidade e visão de mundo. Você pode estudar comportamento humano, comunicação, psicologia, história, filosofia, finanças, saúde, literatura, neurociência, tudo isso que já vimos aqui. Mas se nunca responder a uma pergunta simples, todo esse conhecimento continuará incompleto. E a pergunta é: o que eu penso sobre isso? Não é o que o outro pensa, não é o que o influenciador pensa, não é o que a internet pensa, é o que você pensa. No que você acredita, o que você defende, o que você discorda, o que você questiona, como você escolhe enxergar o mundo. Porque existe uma diferença enorme entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é saber o que os outros disseram.
Sabedoria é construir uma visão própria a partir disso e viver uma vida coerente com essa visão. E talvez esse seja um dos maiores problemas da atualidade. Nós estamos criando uma geração que consome muitas opiniões prontas, mas produz poucas reflexões. Muitas pessoas sabem repetir, poucas sabem sustentar uma ideia. E é exatamente aqui que nasce uma pessoa interessante. Quando ela deixa de ser apenas uma consumidora e começa a se tornar construtora. Construtora de pensamento, construtora de argumentos, construtora de identidade. E talvez a grande mensagem desse vídeo seja a seguinte: pessoas interessantes não são aquelas que sabem tudo. São aquelas que desenvolveram profundidade suficiente para enxergar além do óbvio. São aquelas que explicam o conhecimento na própria vida, que vivem uma vida coerente com o que falam. Elas estudam, refletem, questionam, observam, conectam ideias e, principalmente, pensam por si mesmas. Porque no fim, como eu já disse anteriormente, o que torna alguém interessante não é a quantidade de informação que ela possui, é a qualidade da sua visão de mundo. Porque o problema da maioria das pessoas não é falta de informação, é excesso sem estrutura. Elas consomem, mas elas não organizam. Aprendem, mas não consolidam. Estudam, mas não transformam conhecimento em posicionamento, em expressão. Na formação Capital de Valor, eu ensino justamente esse caminho. Como transformar conhecimento em clareza, clareza em repertório e repertório em visão de mundo. E visão de mundo em expressão. E se você deseja conhecer a formação, eu vou deixar o link aqui na descrição para você. Agora, eu quero saber qual desses 10 assuntos você percebe que precisa aprofundar mais neste momento da sua vida. Porque você não precisa sair estudando todos esses 10 assuntos de uma vez. Você precisa entender o que você mais precisa neste momento, no momento atual. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa a sua curtida. Isso vai ajudar que essa mensagem, essas informações cheguem a mais mulheres. E ao invés de passar horas aí consumindo conteúdos aleatórios na internet, inscreva-se no canal, porque aqui você não vem apenas consumir conhecimento, você vem construir capital de valor. É isso, e até o próximo vídeo.